Olá! No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos para o médium Chico Xavier, vemos que o nosso país, não ao acaso, tem um papel importante a desempenhar num cenário mundial de reconquista da paz entre as nações. Não que não tenhamos problemas sérios a resolver, nem que sejamos o exemplo perfeito da justiça ou da fraternidade, mas diante da situação em que se encontra o nosso planeta, temos grandes responsabilidades a cumprir. Nós vamos falar sobre este e outros temas interessantes no programa de hoje. Bem-vindos ao Portal de Luz. E para começar, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Já faz tempo que os noticiários nos trazem um panorama bastante pesado sobre o nosso país. A corrupção,
que mesmo em tempos de Lava Jato parece indissociável da nossa classe política, a violência urbana cada vez mais assustadora e que tem levado a vida de tantas pessoas inocentes, o sistema de saúde pública e vários outros problemas. Quando falamos sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é fácil imaginar que muitos de nós não entendam de onde poderíamos exemplificar o Evangelho de Jesus para o mundo nestas condições atuais. No final de janeiro, foi divulgado o mais recente ranking dos Best Countries, melhores países, que avalia o desempenho global de um total de 80 países, com base em uma variedade de métricas. A pesquisa ouviu 21 mil pessoas de todo o mundo, que julgaram os países de acordo com 65 indicadores diferentes. Em primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo, ganhou a Suíça. E para completar a lista dos 10 primeiros, temos na sequência o Canadá, a Alemanha, Reino Unido, Japão, Suécia, Austrália, Estados Unidos, França e, em 10º lugar, a Holanda. O Brasil aparece em 29º lugar entre os 80 países analisados, logo atrás da Grécia. E não é uma colocação tão ruim. Mas em uma categoria da pesquisa, como destaca o relatório, o nosso país é campeão. Apesar do desastre nos indicadores de qualidade de vida, cidadania e a péssima classificação no Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, divulgado pela ONG Transparência Internacional, a principal ONG anticorrupção do mundo, o Brasil ganhou a primeira posição na categoria Aventura, por ser um país divertido, por ter belos cenários, um clima agradável e ser um país amigável. O nosso país está também na 8ª posição na categoria Influência Cultural, por ser culturalmente significativo e por possuir uma cultura influente e moderna. E ainda a 9ª posição na categoria Movimento, por ser um país dinâmico de características únicas. Essa lista mostra como os demais povos provavelmente nos veem. Um país reconhecidamente amigável, da paz, que não está envolvido em conflitos internacionais e que tem um povo alegre, acolhedor, um lugar agradável de visitar. Mas independente de estarmos bem colocados nestas categorias e de parecermos, portanto, um bom destino turístico, temos que acrescentar também que nos últimos anos fomos um país que acolheu não somente turistas que queriam momentos felizes, mas também refugiados de países que passam por guerras, fome e desemprego. Para que a gente tenha uma noção da proporção, no total, segundo a Agência da ONU para Refugiados, cerca de 37 países aceitaram 189.300 refugiados para reassentamento, isso no ano passado. A ONU contabiliza que o Brasil reconheceu, até o final de 2017, um total de 10.145 destes refugiados de diversas nacionalidades. Os números de pedido de refúgio no nosso país acolhedor só cresceu. No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2017. Os venezuelanos representam mais da metade dos pedidos realizados, com 17.865 solicitações. Mas também há outros povos, como cubanos, haitianos e angolanos. E dos cerca de 10 mil reconhecidos, 52% vieram morar em São Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os demais se espalharam por outros estados. Os sírios representam 35% dessa população refugiada que já ganhou registro ativo no Brasil. O ano de 2017 foi o maior em número de pedidos de refúgio e a tendência deve ser o aumento cada vez mais acelerado desse processo. Humberto de Campos nos relata no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o clima espiritual na época do nosso descobrimento. E nós vamos aqui relatar para vocês alguns trechos. Ele diz:
Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram logo após o descobrimento da nova Terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. E no além, ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, ubertosa e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas, que lhe talaram todos os campos, transformando-a num monte de ruínas. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando então se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. E no prefácio deste mesmo livro, Emmanuel nos alerta para a grande missão reservada ao Brasil, que se encaixa perfeitamente no que conversávamos antes sobre a nossa tendência de acolher quem vem de fora de outros países. Emmanuel diz assim: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. É sem dúvida uma grande responsabilidade, e nós, como cidadãos brasileiros e cristãos, precisamos dar a nossa cota pessoal de colaboração em pensamentos e ações para o amadurecimento da nação. O Brasil é feito de cada um de nós. Vamos, portanto, começar dando o nosso exemplo de fraternidade para com todos ao nosso redor, de honestidade em tudo o que fizermos, amando e perdoando, trabalhando no bem e mantendo a esperança de que o melhor está por vir. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, amigos e amigas. Uma das definições de fé que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo é a seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Super atual essa definição, né, pessoal? Mas infelizmente eu percebo a cada dia que a nossa falta de fé é talvez a grande razão dos nossos medos, das doenças que desenvolvemos, da tristeza e do desânimo. Ora, se temos a intenção de nos renovarmos intimamente, de nos tornar pessoas melhores, mais saudáveis, mais produtivas, mais prósperas e felizes, não dá para chegarmos lá sem compreender a importância da fé em nossas vidas. E de braços dados com a fé,
vem a perseverança, porque de nada vale acreditar sem persistir. Outro dia, no Evangelho no Lar, lemos um capítulo, o capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. A passagem em que um homem desesperado veio trazer seu filho lunático a Jesus para que ele o curasse, uma vez que antes havia procurado os seus discípulos, mas estes não conseguiram curar o menino. Nessa passagem, depois que Jesus curou o rapaz, seus discípulos perguntaram em particular por que eles próprios não conseguiram curar o lunático. E Jesus respondeu que foi por causa da incredulidade deles. O fato é que aquele que acredita toma iniciativa sem medo de errar e consegue o que pretende. Meimei nos conta no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, a seguinte historinha que exemplifica bem o que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer alguns pedidos. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, Jesus apareceu para eles no carro do Senhor, guiado por anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de alegria, e o primeiro implorou o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher, dá-me o que for justo segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, os abençoou e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o enganado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a debastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um extraordinário diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio. Vivia feliz cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta da sua casa de saúde. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. E nós? O que temos feito com as pedras das nossas vidas? Temos perseverado e prosperado com fé ou estacionado em lamentações? Alguns poderão estar pensando, ela fala assim porque não está passando pelo que eu estou passando. Eu tenho fé, quem disse que eu não tenho? Só que tem isto e aquilo, fulano não quer, etc, etc. Esta é a questão. A fé é indelegável. Ou temos ou não temos. Não dependemos de ninguém. Acredito que se começa com o fato de acreditar numa força maior, que não nos abandona nunca,
que se sintonizarmos com esta força que emana de Deus, confiaremos na nossa capacidade e criatividade para enfrentar as situações. Aliás, o que é fé sem ter a capacidade de visualizar e sentir o futuro que queremos? Não ter fé nos leva a antecipar exatamente o futuro do que não queremos. Pensem nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os ensinamentos de André Luiz, contidos no livro de psicografia de Chico Xavier, Respostas da Vida, a respeito do que nos acontece antes do berço, ainda no mundo espiritual. Diz André Luiz: antes do berço na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Pedido a deficiência corpórea que induza à elevação de sentimentos, pedido a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos, pedido essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, pedido determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada, pedido complexo psicológico que lhe renove as ideias, pedido aquele lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição, pedido o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho, pedido o reencontro com os adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos, pedido a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, pedido a internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Aceite as dificuldades e desafios da existência, recomenda-nos André Luiz, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui e continuem a mandar para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Tenham todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.